quinta série, tudo bem? Espero que sim. E aí, me conta como é que anda esse seu estudo de casa? Tá dando tudo certo? Tá conseguindo manter uma rotina de estudo diário? Como é que tá sendo isso? Olha, eu espero de verdade que esteja fluindo muito bem. Acima de tudo, gostaria de mais uma vez e deixar aqui como eu estou disposta a te ajudar, né? Qualquer dúvida que você tiver, coloca para mim nos comentários. Eu estou aqui exatamente para isso, para poder sanar todas as dúvidas e te ajudar onde eu puder, tudo bem? E aí, hoje nós começamos a nossa aula com a aplicação, né? Na nossa última aula a gente falou muito sobre coesão e coerência de conceitos, né? Falamos muito sobre conceitos e hoje a gente vai aplicar os nossos conceitos, a nossa teoria nos exercícios, ok? Então a primeira coisa que eu te peço, pega o seu livro, que eu já peguei o meu, ok? E abra, por gentileza, lá no capítulo 6, na página 103. Galera, o que quer dizer esse capítulo? Eu gostei muito já da imagem que abre esse capítulo. Sabe por quê? Porque tem toda uma relação extrema com a nossa última aula. Analisa comigo essa imagem. O que quer dizer aí essa corda totalmente entrelaçada? Olha isso, olha essa união, sabe? A gente está falando aí de algo que é totalmente coerente e segue uma linha, ok? Acima de tudo, uma linha que ela tem um perfeito funcionamento das coisas. E é exatamente isso, essa forma de se encadear as coisas que a gente vai trabalhar hoje, ok? Vamos aplicar o nosso conhecimento da última aula, beleza? Então pega seu lápis, borracha, marca texto, que todo esse capítulo vai ser a prática do que foi a nossa teoria. Show? Aí, embaixo dessa imagem, você tem um textinho. Eu peço realmente assim para você acompanhar pelo seu livro, ok? As imagens que eu tô colocando para você é para que você entenda de onde eu estou lendo, de onde eu estou citando e você vai acompanhando de acordo com o livro. Show? No textinho ele começa assim: em todo o texto que criamos, recorremos, né, a procedimentos como o uso de pronomes e de expressões que retomam os seres ou lugares que estão sendo citados para, assim, evitar sua repetição desnecessária e cansativa e enriquecer o repertório do próprio texto para com os leitores. O que ele quis dizer? Quando você produz um texto, você tem intenções. Você tem a intenção de passar uma mensagem para quem está fazendo a leitura deste texto e, acima de tudo, você tem itens que você precisa seguir. O primeiro deles é o ato de evitar repetição de termos, de palavras, transforma o texto em algo chato, cansativo, né? Então, não é a intenção de um autor produzir um texto que seja chato e cansativo para o próprio leitor, ok? E ele então vem colocando exatamente a respeito de toda essa coesão, essa construção feita de um texto, da elaboração do mesmo. Olha o segundo. Além disso, buscamos criar um todo uniforme e harmônico do texto. Gente, o texto ele tem que ser harmônico, ele tem que ser uma estrutura totalmente coesa, coerente. Observe a imagem de abertura que traz, em um primeiro plano, um elo de corda atada por nós, constituindo adequadamente a sua forma. A partir disso, olha essas perguntinhas. Que relação você pode estabelecer entre essa imagem e a construção do sentido na elaboração de um texto? Você vai fazer uma relação entre a própria imagem e a construção do texto. Pode responder tanto aqui em cima, né, como no seu próprio livro, como no seu caderno de interpretação. Show? Considerando os elementos iniciais deste capítulo e seus estudos até o momento, descreva em poucas palavras o que, em sua opinião, torna um texto compreensível. O que torna para você, na sua opinião, um texto compreensível? Coloca pra gente, passa a sua página, por gentileza, abre aí no texto e contexto, na página 104,
E ele traz como título assim: Rainha do Crime. Agatha Christie quis matar Poirot, mas desistiu por dinheiro. Biografia revela essas, né, e outras intimidades da escritora, que só fica atrás da Bíblia e do Shakespeare que a gente comentou, né? Povo, a gente tá falando aí de uma pessoa extremamente inteligente em suas produções. Muito, muito, muito querida por tudo que produziu, ok? E ele iniciou assim: as 3 obras literárias mais publicadas na história da humanidade são, pela ordem, né, a Bíblia, o conjunto de peças de William Shakespeare e os 80 livros escritos pela inglesa Agatha Christie. Seus 66 romances e 14 coletâneas de contos de crimes misteriosos, lançados entre década de 20 e 75, ultrapassam 4 bilhões de exemplares vendidos. E ele dá uma continuidade, falando exatamente sobre todos esses aspectos da própria produção da Agatha, ok? Termina a leitura bem tranquilinho e aí vai para a primeira pergunta. Na reportagem, quais outros elementos textuais contribuem para que as frases e as orações sejam ligadas e formem um texto compreensível, além dos elementos que já foram apontados ao decorrer dele? Coloca aí pra gente, por favor. Releia o texto e você pode ir grifando, tranquilo, ok? B. É possível afirmar que mesmo quem não conhece Agatha Christie consegue compreender o texto, ou seja, uma pessoa que é leiga, né, que nunca ouviu falar a respeito dela, poderia ter uma compreensão só fazendo essa leitura? O que você acha? Coloca aí. Passando então, abre por favor na página 109. Página 109, tudo isso que eu estou passando, tudo bem? Da página aí, ó, 105, 106, tá? São todos tópicos que nós já comentamos na aula anterior, tá certo? E aí, página 109, eu achei um ponto muito bacana. Muita gente não lembra o que são os hipônimos e os hiperônimos. E aí eu te pergunto, você lembra? O que significa cada um deles? Não? Se não, meu amigo, preste atenção. E se você lembra, vamos reavivar isso, ok? Ele veio e disse assim: hipônimos e hiperônimos são palavras que indicam relações específicas e genéricas. Então a gente já começa a tirar daí. Um trabalha com o campo genérico e o outro com um campo específico. Genérico e específico, ok? E aí ele continua. Ou seja, indicam uma classe hierárquica entre as palavras. Hierárquica no sentido de que uma é mais abrangente e o outro é mais específico dentro desse termo. Os hipônimos, começou a grifar. Os hipônimos são palavras de um sentido mais específico. Então, hipônimo, hipônimo. Tenta lembrar que hipônimo específico, ok? E o hiperônimo é o mais geral, mais genérico, mais abrangente. E eu adorei a tabelinha que ele colocou pra gente, porque ele disse assim, ó: olha o grupo dos hiperônimos. Amigo, hiper, tenta lembrar de hiper, grande, gigantesco, maiorzão. Então, hiper, alimento, flor, fauna, meio de transporte. Ele te citou termos genéricos, isso dentro dos hiperônimos. Dentro disso, o que eu poderia ter como hiperônimos? Eu tenho alimento, flor, fauna, beleza. Agora, dentro desses grandes grupos, os pequenos grupos, ou seja, os hipônimos, o que eu poderia ter dentro do alimento? A maçã, asinha de frango, sorvete, peixe. Cara, ele especifica dentro do hiperônimo. Então, o hipônimo especifica dentro do que é o maior, certo? Que é o hiperônimo, perfeito? Então, vamos lá. Flor, eu tenho, olha lá, flor é o hiperônimo, hiperônimo. Então, eu jogo pro hipônimo. Orquídea, rosa, cravo, jasmim.
Olha lá dentro do hiperônimo, eu tenho a fauna, algo grandioso. Agora eu quero termos específicos, eu tenho dentro da fauna a onça, o jacaré, o tucano, por aí vai. Eu tenho lá os meios de transporte, ok, algo grandioso. Vamos especificar. Eu tenho o trem, o avião, o barco, a bicicleta. Tá aí então a grande diferença entre os dois. Um trabalha um termo genérico específico e o outro os termos específicos dentro desse genérico. Beleza? Anotou, grifou? Massa! Abre aí, por gentileza, na página 113. Página 113, ele começa trazendo pra gente aí na questão 2 as questões discursivas, né? Então, também dê continuidade às objetivas, como eu sempre peço. Qualquer dúvida você coloca pra mim aqui embaixo. Vamos nos apegar então às discursivas, ok? Na questão 2, ele disse assim: observe a tirinha a seguir. Acorda, acorda! Aff, como esse seu ronco irrita! Mas o cachorro, olha lá o cachorro. O cachorro roncando do mesmo jeito. Oh, ele é fofinho. Explique o motivo pelo qual, lá no último quadrinho, o rapaz ficou incomodado com a reclamação da mulher quanto ao ronco dele. Você vai explicar perante essa situação a reclamação feita, tudo bem? Que transformou assim na indignação do rapaz, certo? Então você vai responder pra gente bem tranquilinho. Passou a sua página. Página 114, questão 3, disse o seguinte: leia o texto a seguir e responda em seu caderno. Debater sem agredir. O bate-papo ao discurso. É necessário argumentar. Procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que fala. No trecho Debater sem agredir, qual é o sentido, a função da preposição sem? Ainda com relação ao trecho Debater sem agredir, qual foi a estratégia coesiva utilizada para a construção do texto? Gente, lembra do que é o ato coesivo, a coesão, ok? Lembra dessa palavra, do que significa, que vai te ajudar nessa resposta. Olha assim, observe a relação entre as frases. Do bate-papo ao discurso, é necessário argumentar. E procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que você fala. Quais conectores podem ser utilizados para relacionar os dois períodos, mantendo a coerência do texto, a coerência, o entrelaçamento, tá bom? Então, analisando isso, volta no que significa coerência, certo? E faz essa análise, encontra esse conectivo e coloca pra gente. Abre aí, por favor. Embaixo, na questão 4. Observe as placas a seguir, famosas na internet, que provocam efeito de humor, né, perante a essa situação. E aí, olha lá. Não atendemos sem camisa. Como assim, né? Tipo, você começa a pensar, quê? Olha o outro. Qualquer peça R$50, exceto certas peças. Quê? Qualquer peça, exceto... Como assim? Aí ele colocou pra gente. Explique em seu caderno os recursos expressivos da ordem da coesão e da coerência que causam esse efeito de humor nas duas placas. Então, quais são esses recursos, né? E aí você vai explicar do A a B. Reescreva em seu caderno a mensagem principal da placa, de cada uma delas, conferindo-lhes coesão e coerência, ou seja, você vai retirar toda essa falta de coesão, toda a questão dessa incoerência, certo? E você vai colocar de uma forma que fique coerente e coesa. Tudo bem? Agora, abre pra gente, por favor, na questão 6. A questão 6 diz lá pra gente: releia o trecho do texto da questão da FUVEST, super importante, hein?
Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Qual recurso foi utilizado para evitar a repetição do pronome ela? Ou seja, ao decorrer da leitura, você começa a identificar que aconteceu um recurso muito específico que o autor utilizou para evitar a repetição do pronome ela, certo? Qual a função do pronome? Você tem que lembrar, o pronome ele serve para quê? Para substituir um substantivo, ok? Então foi usado para isso. Então, na descrição das sensações sentidas por Jerônimo, você faça a leitura bem bonitinho, coloca pra gente como é que foi utilizado isso, né, o motivo e tal. Abre aí, por favor, na questão 7. Para estabelecer uma unidade de sentido, os textos são construídos com recursos que permitem a articulação de suas partes. Quanto a essa articulação, qual pronome se utilizou repetidas vezes no trecho a seguir e qual é a sua função? Então você vai fazer uma análise, qual é esse pronome, qual é a função dele, show de bola. E aí ele diz um trechinho assim, ó, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo, e ele continua, você faça a leitura até o final, encontra esse pronome, coloca pra gente, show? Olha lá do lado. Na questãozinha da página 115, questão 9, ele colocou algo que ficou super famoso no ano passado, né? E aí ele diz lá assim, ó, analise o texto a seguir, que virou meme nas redes, todo mundo já ouviu falar sobre isso daqui, em razão de várias características, como a inocência de uma criança ao escrevê-lo com a própria letra, fingindo ser, né, a tia Paulinha, e o fato de que se trata de um texto de uma criança em fase de alfabetização, ok? Vamos lá! E era aquele bilhetinho que dizia assim, ó, senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete, hein? Refletindo sobre o texto, o contexto, né, de produção dele, explique por que é incoerente do ponto de vista externo. Por que ele é um bilhete totalmente incoerente? Conta pra gente. Lembrou principalmente da situação que ele foi exposto e tudo mais? Então, coloca pra gente por que esse bilhetinho produzido por esse garotinho, ele é tido, ele é obtido, analisado como algo que é totalmente incoerente. Olha, 10. No que se refere à relação entre os elementos textuais, explique por que o texto é incoerente do ponto de vista interno. Então você vai fazer uma análise externa e uma análise interna de cada ponto específico desse bilhetinho que foi produzido pelo garoto, certo? Pessoal, eu peço então que além dessas questões discursivas que a gente comentou aqui, debateu, que você também dê continuidade de uma forma muito tranquila às questões objetivas, certo? Espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas, acima de tudo, dar continuidade, né, às nossas sequências de aulas e tudo mais. Pessoal, conte comigo para o que vocês precisarem. Um grande beijo, saudade enorme de cada um de vocês, viu?